Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aberta de uma palestra do Patrick. Hoje a gente vai falar sobre a palestra 212, que é Reivindique a sua grandeza. Grandeza é algo que às vezes a gente tem uma certa complicação para falar sobre grandeza, porque parece que a gente quer ser grande, né? Quer ser maior que os outros. Fala, não deveria querer ser maior, mas como é que eu também valido e reconheço aquilo que eu faço de bom, a transformação positiva, né? Como tá a cara desse rapaz aí, tipo, eu vou fazer algo bom pelo mundo e isso me torna grande. Como é ser grande numa visão espiritual, uma visão divina? Esse é o tema da palestra 212. E, bom, para quem não me conhece, eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador dessa metodologia chamada PETO, um de vários facilitadores e helpers, e sou terapeuta também. Para quem não conhece o Pathwork é um caminho de autoconhecimento. Ele tem origem espiritual porque ele foi canalizado, ou seja, são 258 palestras que foram canalizadas por uma médium entre março de 57 e janeiro de 79. E a entidade, né, que se manifestou na médium Eva Pierracos é denominada de O Guia. Esse material todo é organizado pela Pathwork Foundation nos Estados Unidos e tem o Pathwork Brasil também. E o que é mais interessante é que todo esse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho de transformação pessoal, usa 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, que você pode ler, pode fazer suas análises, suas interpretações, o estudo das palestras, que é diferente de só ler, porque estudar a gente estuda em grupo ou estuda com um helper individualmente, de forma onde a gente também é questionado. Ah, eu entendi isso, mas às vezes o nosso ego, a nossa mente, desvia de uma compreensão mais profunda. Então, por isso que estudar essas palestras com a ajuda de alguém ou de um grupo é uma das ferramentas importantes. E a revisão diária, que é um exercício que o Patrick ensina. Quem quiser mais informações, pode acessar aí o vhterapias.com.br e acessar ali, tem uma partezinha escrito Petor, e ali você consegue ter todas as informações. Tá bom? Então, para a gente começar, eu vou convidar você a gente fazer uma prece, uma meditação rápida, que já são duas das ferramentas do Petor. Tá bom? Então, para isso, eu te convido a se colocar na posição que o guia do Petor ensinou para a meditação, que é com os pés no chão, as pernas descruzadas, as palmas das mãos voltadas para cima. E eu recomendo que seja sobre as coxas, de forma que você esteja apoiado ou apoiada em si mesmo, em si mesmo. E num primeiro momento, vai só reconhecendo que você se colocou nessa posição para meditar. Você decidiu com a sua mente, com o seu ego, que neste momento seria isso que você iria fazer. E você também decidiu isso com a sua alma, chegando até aqui como alma, para encontrar os seus amigos espirituais, para encontrar o guia do Patchwork. Vai reconhecendo a sua chegada a esse momento. E nesse estado, eu ficarei 1 minuto em silêncio para que você faça a sua prece, se reconhecendo como alma que ora a Deus, ao Cristo, e nesse momento pede ajuda para a conexão com o guia do Patchwork, com o conteúdo do Patchwork, com a egrégora do Patchwork. Vá fazendo assim a sua oração.
E tendo feito essa oração, perceba o efeito no seu corpo. Desde lá dos pés, panturrilha, canela, joelhos, quadril, órgãos sexuais, coluna, costas, barriga, diafragma, peito, ombros, braço direito, cotovelo, antebraço direito e mão direita, ombro esquerdo, braço esquerdo, cotovelo esquerdo, antebraço esquerdo e mão esquerda, pescoço, nuca, num estado de presença, em si mesmo, em si mesmo. E vá sentindo como é para você esse estado. E imaginando à sua frente, à frente do seu coração, um canal de luz do Pathwork, do guia do Pathwork, a energia do guia do Pathwork, estando presente aí no seu ambiente. Está vendo o efeito em você dessa conexão. E vai deixando que essa luz, essa presença, essa energia do guia do Pathwork se aproxime ainda mais de você. E você se aproxima mais dela. Ajustando seu corpo, se abrindo para uma conexão profunda com essa energia. Deixando que ela envolva todo o seu corpo. E penetre nas camadas mais profundas. Trazendo pureza, alimento para a alma, muito amor e submissão à vontade de Deus. E nesse estado, vá se abrindo para as primeiras palavras do guia nesta palestra. Saudações, meus queridos amigos, meus muito amados amigos, irmãos e irmãs, filhos e filhas. Vá percebendo o efeito dessas palavras sobre você. E lentamente pode ir abrindo os olhos para a gente começar. Bem-vinda, Mônica. Espero que você tenha podido aproveitar um pouquinho da meditação e da prece. Então, já que você chegou, você pode ler esse slide para nós? Só ativa seu som, por favor. Ai, tá gravando. Os ciclos da vida. Cada fim é um começo, como cada começo é um fim. São ciclos infindáveis, ciclos após ciclos, como as ondas do fluxo infinito do rio da vida. Se vocês fazem parte desse fluxo, cada vez crescem e se expandem mais em direção à unidade universal.
Se o fluxo é interrompido por causa de suas obstruções, a força e a energia ficarão acumuladas em vocês e se tornarão bloqueios. E bloqueios significam dor e sofrimento. Não é possível passar para uma nova fase se não fecharem uma fase anterior. Nenhum passo pode ser pulado. Sempre há, é claro, alguns poucos que temem e resistem tanto que acabam por obstruir deliberadamente seu progresso, o movimento orgânico natural, e que, por isso, permanecem no medo e na dor. Obrigado, Mônica. O que que chamou que trecho aqui chamou atenção, pegou para você? Pois é. Agora, como eu estou usando o celular, dessa distância eu não consigo ler, mas eu vou falar do que ficou aqui, né? Eu não... Isso, esse é o essencial. Ficou que a dinâmica da vida é constante, a gente não deve, não é muito legal o apego a um momento só, porque a nossa própria vida é dinâmica e ela pode mudar completamente de hoje para amanhã, de hoje para ano que vem, para mês que vem. Quando eu digo, é isso que eu entendi por, que agora, acho que nem se eu botar o óculos, gente, é isso que eu entendi por cada fim é um começo, como cada começo é um fim, ciclos infindáveis, né? Ou seja, você está sempre recomeçando. Dá uma certa aflição isso, sabe? Ah, Na real. porque Como tem as um lado nosso que às vezes gostaria de, tá assim, e vai ficar assim, né? Aqui o que ele está dizendo, trazendo com o que você disse, é aceitar os ciclos de mudança da vida. Eu acho que maior exemplo do que a Covid, impossível, né? A gente vivia num mundo que funcionava de uma certa forma. E ninguém individualmente pegou e falou assim: vou agora mudar radicalmente meu modo de viver. Ninguém falou isso, mas tivemos que fazer. E acabamos que estamos agora num outro momento. Um momento que tem mais vantagens para algumas coisas e mais desafios para outras coisas. Então, o que ele está trazendo aqui é que a gente, nesses ciclos, a gente pode lembrar que são movimentos de expansão. Com certeza, a Covid trouxe várias coisas que hoje funcionam de forma mais expandida do que funcionavam antes. Para dar alguns exemplos, produção de vacina, telemedicina, toda a área de saúde começou a utilizar meios de acesso remoto onde era possível, e isso era um tabu antes. Então, assim, as formas de fazer relacionamento. Então, tem crises, tem desafios, mas tem expansão. E é nestes ciclos que, se a gente reconhece a expansão, a gente fica menos angustiado. Porque quando a gente está no meio do ciclo, né, da mudança, parece ruim. Mas quando a gente olha depois, a gente fala, foi bom. Então, isso é uma forma da gente aceitar esses ciclos como parte do nosso processo de expansão. E ele traz mais uma coisa, que é se a gente segura essa expansão, e isso vale muito para a palestra de hoje, que é se a gente tem uma grandeza que a gente pode pôr no mundo e a gente segura, isso se torna bloqueio e essa energia fica acumulada e dói. Então, muitas vezes a gente está sentindo dores, está ali, porque tem algo a expandir que a gente não está querendo ultrapassar. Tudo bem? Eu vou ler essa aqui, As Camadas do Eu. Muitos, pela primeira vez, acreditam verdadeira e profundamente que os problemas interiores podem, de fato, ser totalmente resolvidos e que o problemático eu pode tornar-se saudável, inteiro e renovado de forma vital. Quando tiverem alcançado esses novos estágios, os quais jamais haviam experimentado anteriormente, também poderão adquirir mais coragem para continuar entrando mais profundamente em camadas ainda escondidas, onde se localiza a maldade encoberta.
Sempre há a configuração em espiral, camada sobre camada, até que os círculos da espiral se tornem cada vez menores. À medida que diminuem e gradualmente convergem para um único ponto, tudo se torna irresistivelmente simples. A simplicidade nesse ponto final da espiral é o amor. Então, olha que beleza essa imagem, uma jornada de alma que começa e termina em um slide. Então, primeiro começa com a crença de que a gente sim pode resolver os problemas da nossa alma. Tem como. E como a gente vai fazendo isso? A gente vai estágio por estágio, percebendo a negatividade, transformando a negatividade, vive aquela dificuldade. E aí, a gente experimenta um lugar novo, fala, opa, aqui está melhor que antes. E isso serve de incentivo para eu, opa, mas tem mais um. E aí a gente vai camada sobre camada e vai seguindo. A gente já está fazendo isso como alma desde que a gente resolveu lá voltar para Deus, né? Começar nosso caminho de retorno à casa do Pai. Então, estamos aí, camada por camada. E aqui o conteúdo do Petro nos ajuda para dizer assim, ó, é só isso, a direção é essa mesmo. E você vai passar por dificuldades, mas no final vai ficar tudo muito simples e muito ligado ao amor. E aí tem um recado, porque a gente pode ver se a gente está mais perto, né, desse lugar de vibração mais alta, a partir da simplicidade da vida. Quão simples está a nossa vida ou quão confusa, quão complicada? Se a vida está cheia de confusão, a gente ainda está num nível da espiral onde a gente não conseguiu simplificar ainda. Então a gente pode ir trabalhando essas confusões, vai simplificando com uma quantidade de amor cada vez maior. Então a gente pega essa bandeirinha, nossa, consegui simplificar algo na minha vida e estou amando mais. Se a gente vai caminhando nessa direção, a gente está limpando as camadas do eu. Tudo bem, Mônica? Algum comentário? Não, eu estou pensando só. Tá tudo ótimo. Refletindo, tá ótimo. Então, você pode ler esse slide para nós? Aí. Beleza. Quem você é? Pode parecer peculiar, mas os seres humanos se sentem relutantes em verdadeiramente se permitirem ser o que poderiam ser. Quando trata-se da sua verdadeira grandeza, vocês se tornam inibidos, envergonhados, até mesmo amedrontados, e impedem o que poderiam ser. O que é esse estranho muro que os impede de ser quem e o que são, de ser o melhor de vocês, o maior, o mais sábio, generoso, amoroso, criativo, com um ego humilde, com toda a sua dignação e nobreza inata? Vocês Dignidade. são tudo isso. Hã? Com toda a sua dignidade e nobreza inata. Sua dignidade e nobreza inata, vocês são tudo isso e muito mais. Além disso, vocês têm seu próprio modo de pensar, seu próprio talento e inteligência, que significam alguma coisa totalmente singular, enquanto contribuição para a vida e a criação. Deus se manifesta em e através de vocês, da forma mais especial e individualizada, totalmente diferente de todas as outras. Tá joia, Mônica. O que que isso te traz, ler isso aqui? Você está no mundo. Você se colocou aí. Isso me traz o seguinte: você se torna inibido. Tá. A importância da autenticidade, entendeu? Da Uhum. autenticidade. Eu olhar para mim e apostar em toda a minha. Da história que mobiliza o meu coração. Entendeu? Exatamente. E o que ele está trazendo nessa palestra é que muitas vezes a gente inibe, a gente fica envergonhado de ser autêntico. E muitas vezes isso tem questões ligadas à infância, à adolescência, momento onde você tentou ser autêntico e foi reprimido, né? Ou estava num ambiente onde aquele tipo de autenticidade não cabia, e o mundo reprimiu aquela autenticidade sua.
E muitas vezes a pessoa fica presa nisso e fala assim: não, não vou, não. E aí essa palestra fala para lembrar a gente de que a gente pode ser o maior, o mais sábio, generoso, amoroso, criativo, com ego humilde e com toda a nossa nobreza e dignidade inata. E olha que interessante, ele coloca a humildade como uma das características da grandeza. Porque às vezes a pessoa até usa a humildade para não crescer. Ah, não, se eu for querer ser grande, eu vou estar sendo pouco humilde. E se eu for pouco humilde, eu estou errado. E a gente confere que isso não é verdade. As pessoas realmente grandes, que expõem a sua capacidade no mundo, que servem a Deus, a um projeto maior, elas, no processo, vão ficando cada vez mais humildes, não menos. E a gente vai olhar como construir isso. Mas, e isso tudo ele ainda lembra, ó, isso não vai tirar a sua singularidade. Na verdade, isso vai manifestar a sua singularidade, porque você tem dentro de você a sua forma divina de servir a Deus. Então, eu costumo brincar que a gente tem lá o nosso eu superior, com a nossa pranchetinha, com o nosso checklist do que a gente tem que fazer nessa vida para se submeter à vontade de Deus. E é única a nossa listinha. A gente que escolheu essa lista, é só executar. E uma outra pessoa tem a lista dela. E ninguém é mais divino ou menos divino porque as listas são diferentes. Faz sentido? Muito bem. Aí, nesse Totalmente, sentido, totalmente. eu vou ler aqui o iguais e diferentes. Quando se tornarem plenamente o seu próprio eu, no melhor sentido do termo, aparentemente serão dois opostos ao mesmo tempo. Um ser singular, especial, e ao mesmo tempo um ser nada especial, mesmo que singular. Vocês são como todo mundo, no sentido que todos são manifestações divinas. Todos vocês têm qualidades divinas e todos também têm obstruções. Essas podem variar em intensidade e ênfase. Vocês podem se diferenciar na sua evolução, na sua abertura e na sua disposição em permanecer na verdade. Mas todos vocês se manifestam como ego e devem passar pela mesma luta fundamental para transcender esse ego. Mas são singulares pela forma como Deus pode se manifestar através de vocês quando se encontram livres de suas obstruções, quando permitem que sua específica grandeza se manifeste. Cada um é um gênio, já que cada um é Deus. Ou seja, isso aqui põe em palavras textuais, né? Isso que eu gosto das palestras do Petro, porque está escrito ali. A gente não está interagindo com nada sobrenatural, está falando de um texto, mas um texto que nos chama para ver como é possível unir duas pessoas ou coisas diferentes e que ao mesmo tempo são iguais. É exatamente isso que ele está dizendo. E isso traz um alívio, traz assim, poxa, eu posso ser quem eu sou. Porque eu sendo quem eu sou, eu não estou sendo nem mais nem menos do que outra pessoa. Eu estou sendo eu. E dou a liberdade e a possibilidade do outro de ser ele. E aí você vai encontrar pessoas que, sendo ela mesma, não bate com você. Assim, ah, não, aqui a pessoa até é autêntica, mas eu não quero interagir com essa pessoa. Então, eu sendo eu mesmo, eu vou escolher um outro lugar onde eu, sendo eu mesmo, consigo interagir com as pessoas. E isso também dá autonomia, porque permite que cada um seja a si e faça suas escolhas de onde estar. Por exemplo, numa aula de Petro, num grupo de Petro, porque você vai encontrar pessoas ali que talvez tenham união com a sua alma, né? Já que você gosta do Petro, já que está aqui ou está conhecendo, se está gostando, pode fazer essa escolha de alma. Tudo bem? Então, Heitor, Mônica, você pode falar. eu ia falar que. Ia não, vou falar. Que isso dá um certo alívio, né? Essa coisa de me perceber como diferente e ter liberdade para as escolhas. Você não está Exato. algemado em situações, entendeu?
Exatamente, isso é uma informação muito importante. E também, mesmo em relações familiares, porque às vezes a gente fica assim, eu sou obrigado a amar tal pessoa, eu sou obrigado a me relacionar com tal pessoa, e essa obrigação, ela impede o movimento espontâneo da alma. Então, tem famílias onde às vezes os filhos se separam do pai por um tempo, e aí esse pai pode tentar fazer um contato, mas também pode deixar o movimento espontâneo da alma do filho se comunicar. Então, Sim, a gente pode agir muito honrando quem nós somos, o que nos faz bem, porque as pessoas que forem estar com a gente vão se aproximar naturalmente por sintonia, né? Então, essa é a ideia. Faz sentido? total. Você pode ler as obstruções? Lei. Obstruções. Para o pequeno ego que afirma a qualidade especial do ego, essa não é uma notícia bem-vinda. O pequeno ego quer se colocar acima dos outros, quer ser melhor que os outros, superior a todos. O eu, Deus, não tem esse tipo de exigência. O que impede que a verdadeira grandeza possa fluir é precisamente a exigência do pequeno ego em querer se colocar acima dos outros, em querer a admiração dos outros, em querer se comparar e competir com os outros, e então submetê-los e provar que é superior a todos os demais. Outra obstrução que impede a realização da sua própria beleza suprema, de sua grandeza e do seu gênio singular, é o medo de que ainda exista um mal interno. Todo medo, no final, é o medo desse mal interno. O que isso te traz, Mônica? Estou aqui, eu reli um trechinho. O que você sente? Se algo assim toca, ou até dói seu corpo. Tem umas frases do guia que doem, elas cutucam. Outras não, Então, outras são. dói mesmo, Aí, porque viu? assim, essa necessidade de aprovação, né? Eu acho que é essa coisa do Hum, ego, né? Essa sim, coisa de precisar da validação dos sim. outros. E se E eu acho comparar que, e competir com os outros, né? sim, É, sim. É isso que ele está traz, dito aí, né? é, e ele traz isso como um alerta. Ele dá assim, uma receitinha de bolo, basicamente, né? Dizendo assim, olha, o seu pequeno ego vai compor as obstruções. Ah, bem-vinda, Cris. Obrigada, Continuando, Heitor. continuando, né? As obstruções para mostrar a grandeza estão. Um dos pilares é a atuação do pequeno ego, o nosso ego imaturo. Porque no Petro, que a gente também trabalha o ego maduro. O ego maduro, por exemplo, que escolhe fazer uma aula de Petro, escolhe estudar os problemas, superar os problemas, a gente precisa do ego maduro. Mas o ego imaturo ou pequeno ego, ele exige que você esteja acima dos outros. Ou também exige se colocar sempre abaixo, mas sempre se comparando. Então, quando a gente abre mão desse lugar, fica mais fácil. Até baseado no que a gente já estava é, falando antes, né? Que é poder assumir a singularidade de cada um sem precisar estar nem acima nem abaixo. Mas ele fala uma outra coisa que é interessante, que ele fala que, no fundo, o que a gente tem tanto medo? Por que a gente precisa estar tentando se pôr acima dos outros? Porque lá no fundo a gente tem medo que exista algo terrível dentro de nós. E para um pouquinho para pensar se não é isso. Fala, meu Deus do céu. Se eu começar a jogar tudo que eu sou para fora, para o mundo, será que não tem uma coisa bem terrível que vai sair junto? E que a gente às vezes não sabe nem muito bem definir o que é, mas a gente sabe que existe. E aí, ao saber que existe, para não colocar isso no mundo, a gente não coloca coisas boas. Então, essa é a chave que ele está trazendo à tona, que é
como que a gente teme, e por temer expor isso, a gente obstrui a manifestação de quem a gente é. Faz sentido? Então vamos lidar com o Demais. mal. Uhum. Cris, você pode ler esse slide? Uhum. Sim, lidando com o mal. Quanto mais vocês conseguem transcender o medo, mais encontrarão o self. Esse medo cria um poderoso muro. O medo é uma obstrução muito maior que o próprio mal. Esse tipo de medo tem muito a ver com a vontade de brilhar acima dos outros, aos olhos dos outros. Se pudesse traduzir em palavras a exigência do pequeno ego, ela seria assim: admirem-me, sou tão melhor que vocês, amem-me por causa disso. O que é, evidentemente, a maior loucura. O medo do mal interno é supérfluo porque o mal é a beleza e o amor distorcidos. O demônio que reside em cada um era inicialmente um anjo. Como vocês podem confrontar esse demônio? Vocês devem revelar, expor, admitir, reconhecer e tomar responsabilidade por cada passo maior. É assim que a transformação e a resolução dos problemas mais profundos e persistentes cada vez se dará de forma mais substancial e verdadeira. Ai, amém. O que isso te traz, Cris? Rapaz, é muito forte, né? É muito forte essa situação. Assim, eu achei muito linda essa parte, onde ele diz que esse demônio que reside em nós, um dia foi um anjo, né? E aí Uhum, ele diz que o mal é exatamente a beleza e o amor distorcido. exatamente. Isso aí tem muito a ver com a palestra que ele fala da queda e do plano da salvação, que é, segundo o Pessoa, nós todos, né, quando criados, nós fomos criados de Deus, né? Nós somos almas que somos filhos do Criador. Que em algum momento a gente se virou, né, para o lado de Lúcifer. Lúcifer foi o primeiro que fez esse movimento, também filho de Deus, e ele falou: não, eu vou usar o livre-arbítrio para ter poder. Começou a se afastar de Deus. E todos nós, anjos, que caímos, e as partes nossas, né, esse mal, o que é? Nós já transformamos muita coisa na nossa alma. Mas um pedaço ainda está lá apegado ao demônio, né? Apegado à negatividade. E a gente gostaria que ele já tivesse sumido. Ah, ia ser tão bom, porque a gente já está aí há vidas se transformando e como alma se purificando. E a gente fala, poxa, ainda tem aquele pedacinho lá. Mas tem. Então, o que ele está ensinando aqui para lidar com o mal? É não pôr muro. Ir lá olhar assim, fala assim: ah, aqui eu sou orgulhoso, aqui eu tenho medo, aqui eu quero me achar melhor que os outros mesmo. E em vez de fugir desse lugar, fala assim: não, 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 não tenho isso. Pega assim, não, aqui, sei lá, em alguma área da vida, seja na relação com a família, seja na relação com o trabalho, aqui é o meu, eu me acho, e eu me acho melhor que os outros mesmo. Claro que você não vai falar isso para as pessoas, você vai falar isso na terapia, vai falar isso na sua revisão diária. Você vai estudar isso. Como? Revelando, expondo, admitindo, reconhecendo e tomando responsabilidade por cada passo. O que acontece muitas vezes é que quando a gente, por exemplo, expande a consciência, faz lá uma meditação, ou faz um exercício que expande a consciência, a gente toma consciência de um tamanho maior desse demônio. Fala assim: ai, isso me dói. E aí a gente pode querer fugir desse lugar para não doer. E o que ele vai ensinar? Deixa doer, porque mas em um lugar seguro, não é em qualquer lugar. Se doer, e não é uma dor só física, às vezes é a dor emocional, a mágoa, o ressentimento que está aí. E à medida que você vai trazendo à tona em um lugar seguro, você vai lidando. E à medida que você vai lidando, você vai expandindo e vai vivendo mais perto de transformar todo esse mal. Então, o resumo da ópera é: lide. Em vez de fugir, lide. Mas também precisa É, lidar com o mal todo de uma vez? Não. Você vai pegar naqueles ciclos que a gente falou no começo
camada por camada, e aí a vida vai ficando cada vez mais simples e mais ligada ao amor. Tudo bem? Sim, sim. Que lindo. Então, Mônica, você pode ler O Demônio em Nós? Posso sim, já lendo. O demônio em nós. O demônio é seu medo, e o medo é a culpa pelas formas odiosas, malvadas, cruéis da mente, dos sentimentos e que, em alguma medida, também é expressa na ação. Apenas quando essa culpa é enfrentada, quando a dor que ela provoca não é rejeitada, mas é plenamente vivenciada e percorrida por inteiro, será possível se desfazer dela e do medo. Então o anjo se revela, e vocês se enchem de cordialidade, amor, confiança, alegria, de uma fluidez suave e uma expansão criativa. Quando esse processo tiver se dado repetidas vezes e toda a matéria do mal tiver sido transformada, vocês não mais acreditarão que perderam alguma coisa ao participar em sua mente da luta para continuar sendo negativos. Vocês precisam aprender a abrir os braços e abrir sua consciência, a se colocar em disponibilidade para encontrar o demônio que está em vocês com fé e uma destemida confiança em sua própria orientação. O que te traz, Mônica, esse trecho? Pois é, eu estou com um pouco de dificuldade. O demônio é seu medo. Ó, aquilo que eu trouxe na última slide talvez ajude aqui, que é basicamente assim: ao invés de fugir do demônio, que é uma coisa muito intuitiva, a gente vai lidar com ele. Ok. Lidar pode ser contraintuitivo, mas é o que ele está ensinando aqui. Vamos lidar com as nossas formas odiosas, nossa forma cruel, e as nossas ações. Então, uma imagem que eu gosto muito é que, se a gente pensar em todas as nossas vidas, a gente deve ter feito muita besteira. Deve ter machucado, ferido, matado, e deve ter feito muita coisa ruim. E a Sim, gente hoje em dia, deve fazer menos erros, né, em termos de afastamento de Deus, do que fazia na época. com E para certeza. ligar isso com o demônio, o que acontece? A gente, na visão do Pestor, que a gente caiu como anjo, foi seguindo Lúcifer. Só que para isso, para segui-lo, a gente precisava se submeter a ele. Então, existe em nós também uma dor da submissão. Quando que isso pôde mudar? Quando Jesus veio e começou e abriu as portas, né? Aí tem outra palestra que fala disso, mas resumindo, Jesus fez um acordo. Ó, se ele conseguisse passar pela prova na Terra, toda a alma poderia começar o retorno a Deus. Então, estaria livre de se submeter a Lúcifer. Podia continuar se submetendo se quisesse, mas podia voltar também. Então, o demônio em nós estava acostumado com se submeter a Lúcifer, tinha vantagens por causa disso. Então, nós todos estamos voltando. Só que, como a gente tem a liberdade de voltar, essa submissão começa a doer. Fala assim, meu, eu estou aqui agindo, né, tendo comportamentos ligados ainda ao demônio em mim, não preciso mais, mas ainda estou acostumado. Só que quando a gente faz isso, o anjo se revela, porque a gente toma posse de que a gente não precisa mais se submeter. Olha que beleza isso. Quando você reconhece na sua alma que aquele acordo de submissão que existia não existe mais há 2000 anos. Então, a gente começa a expressar outras coisas. Fala assim, não vou ficar nessa submissão mais. E aí a gente vai esse processo de cada vez expor mais o nosso lado divino, quando a gente encara o demônio de frente e escolhe, não mais. Eu sei que você está aí. Às vezes eu piso na bola, eu sou agressivo com alguém, eu maltrato, eu machuco, ainda está aí pelo hábito, mas eu posso começar a fazer diferente. Ficou mais claro? Entendi. Ficou assim, ficou assim. Daí, por isso que está dito lá no início que a culpa te faz fugir, né, de si próprio, não é isso? Você não quer Total, se ver. porque a Quando gente você já não se está... vê, você não está aberto para transformações, porque você tão pouco se Exato. conhece.
E às vezes a culpa de estar se mantendo submisso sem necessidade, que a alma sabe que já está livre. Mas vem uma grande culpa quando a gente fala, meu, não precisa. E isso vale não só nesse lado metafísico de Jesus, vale no dia a dia. A gente às vezes se submete a lugares que você fala, isso não me faz bem. Então, eu estou me submetendo, e o primeiro passo, então vou largar esse lugar, não é isso que ele ensina. Analise o que esse lugar mostra de positivo em você, às vezes das suas qualidades, e você pode olhar para esse lugar onde há dor e tirar o aprendizado desse lugar. Quando você realmente tiver o aprendizado desse lugar, gradativamente, talvez você se afaste dele, ou até você fique bem nesse lugar. Vale para relacionamentos, vale principalmente para relacionamentos onde um se submete ao outro, tem muita culpa, porque ninguém está preso em relacionamento nenhum. Está todo mundo livre para ir para onde quiser. Então, quem já é adulto, né? Crianças e adolescentes ainda têm aí tem um chão para ganhar a liberdade. Isso. Vamos lá. Cris, você pode ler esse? Não sei se a Cris está aí ainda. Posso sim. Vai lá. Doação genuína. Nenhum ser humano jamais encontrará paz ou realização interior, alegria, inteireza, segurança e seu gênio intrínseco, com os quais possa dar sua contribuição única à criação, se não se dedicar a uma causa exterior a si próprio. Mas isso não deve ser uma tarefa terapêutica. Para conseguir as recompensas que tanto desejam, como saúde, entusiasmo e autorrealização, vocês não devem se esforçar a tornarem-se dedicados e não egoístas, como se isso fosse uma obrigação. Quando sua doação à vida torna-se tão completa que vocês passam a desejar profundamente abrir mão de suas pequenas vaidades relacionadas com a aparência em favor da verdade maior, no sentido da necessária responsabilidade, é que a abundância em sua vida será bem maior que a que consegue compreender no momento atual. O que te traz isso, Cris? Me vem que o próprio, né, o título do slide, né, essa coisa da doação genuína, porque ela deve ser algo de entrega, né, realmente da gente abrir mão. Inclusive ontem, no culto, né, o meu pastor, ele colocou muito isso, assim, que de fato tem que ser uma entrega verdadeira, que a gente não tem que ter, que querer ser bonzinho para isso, para, não, porque se eu for legal, se eu for gente boa, ser próspera, as coisas vão dar certo, eu vou ter saúde. Eu até tô lembrando de uma amiga minha que ela disse assim, mulher, faz assim, para tu conseguir vender tua casa, alugar rapidinho, tu vai e começa a abençoar a casa, agradecendo, não sei o que, não sei o que. Aí eu achei assim, eu digo, ah, tá certo, mas depois eu disse, sim, mas não rola. Tipo assim, eu vou lá agradecer para mim vender a casa, eu liguei, não, aí não vai acontecer. Vai ter que ser algo genuíno, vai ser preciso que ela tenha essa consciência de que aquela casa foi ótima, de que ela criou os filhos, de que isso, que aquilo. Então, assim, que seja uma coisa verdadeira. Aí a coisa vai acontecer, mas não propositalmente para aquilo. E quando a gente está fazendo algo genuíno, o que vai acontecer deixa de importar, porque você já está fazendo algo genuíno. Então, Exatamente. esse é um movimento, e a gente na terapia aprende muita ferramenta, aprende conceitos mais avançados, mais maduros, e pode ter uma tendência a colocar aquilo como obrigação. Uhum. E eu, pessoalmente, até acho que se você, pelo menos, às vezes, tem pessoas que precisam começar como obrigação. É, Porque a verdade. obrigação para a pessoa é algo Uhum, fácil. uhum. Mas ela precisa analisar se depois ficou só pela obrigação ou se não, ali existe algo genuíno. E se existir, ela pode seguir. Se não existir algo genuíno, o guia sugere aqui que você olhe onde que não está genuíno e o que você poderia fazer de efetivamente genuíno. E isso é o que vai Verdade. ajudar a manifestação da grandeza, porque esse é o tema da palestra. Então, na hora de escolher como manifestar
a grandeza, uma dica é olhar para aquilo que você faz genuinamente, que aquilo, meu, não importa se alguém vai ver, se não vai ver, você fica feliz em fazer. E isso é um critério importante para saber se você está manifestando a sua grandeza. Tudo bem? Sim. Fala, Isso é Mônica. valorizar, acho que não é a palavra, mas é apostar na nossa singularidade, no que te faz inteiro, feliz, pleno, e não ficar barganhando com as coisas, é valorizar o processo, mas o processo que te satisfaça, que te deixe bem, é isso? Exato. E esse te deixe bem é a chave. Por exemplo, você vai fazer alguma coisa, você veio aqui na aula aberta, te fez bem. Poxa, se fez bem, fez bem. É um sinal, sabe? Aí você resolveu ajudar uma pessoa, você saiu meio dentro, não, ajudar aquela pessoa não me fez bem. Sei lá, dei um dinheiro para alguém, me fez bem. Eu até cumpri uma obrigação, mas senti mesmo que me fez bem, não senti. Ou senti o que fez. Então, usar o sentir como critério. Eu fiquei realizado, alegre, inteiro, seguro, que é o lugar aonde a gente sabe que a gente está alinhado com a vontade de Deus. Ok? Então, Mônica, você pode ler esse último slide? Eu já vou ler. Revelando-se. Espera aí, não estou... Tem alguma coisa na frente da tela, da minha telinha aqui. Espera aí, deixa eu tocar aqui. Ah, tá. Revelando-se. A razão de não conseguirem afirmar sua grandeza é precisamente por causa do pequeno ego, que está em constante vigília para tirar suas próprias pequenas vantagens. Mas quando se libertarem dessas atitudes, será infinitamente mais fácil para vocês afirmarem seu verdadeiro eu, com todas as suas capacidades, potencialidades e singularidades. Passarão a permitir a si próprios toda a abundância que só conseguem ter de forma limitada e ao preço da culpa. O que isso te traz? É que existe um juiz dentro de mim mesmo, que É fica uma, julgando, vigilando, entendeu? E isso me cerceia. e atrapalhando também. Porque ele fica querendo tirar vantagem, sabe? Pequenas vantagens. Ah, aqui eu consegui tal coisa, aqui eu consegui tal coisa. Então, quando a gente abre mão dessas pequenas vantagens, dessas pequenas curtidas, vamos dizer assim, né? Hoje a gente faz muita coisa por curtida. Então, não, deixa eu abrir mão das curtidas. Eu vou fazer porque eu quero fazer, ponto. Aí a gente vai se libertando e a vida fica mais leve, mais simples e mais preenchida de amor. E aí a gente pode se permitir, e com isso a gente se permite viver nessa conexão ligada a Deus, à vontade divina dentro de nós. Faz Ok. sentido? Faz sentido, bastante. Com certeza. Muito bem. Então, para a gente finalizar, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, se colocarem naquela posição da meditação inicial, palmas das mãos voltadas para cima, sobre as coxas. Respirando tranquilamente, fazendo novamente aquela conexão com o guia do pé sobre você, te envolvendo. E aí, vai se abrindo para essas últimas palavras do guia nessa palestra. Seu trabalho e o seu crescimento significam uma bela energia que cada vez se amplia mais no mundo espiritual. Se pudessem ver a beleza, ficariam surpreendidos. Todos se tornarão instrumentos mais conscientes, cada qual à sua própria maneira, cada qual sob sua forma singular, única,
perfeita e bela. E sua vida é muito, muito valiosa. Todos vocês estão abençoados. Fiquem em paz. E vai respirando essa bênção, se abrindo para receber essa energia, deixar que ela penetre em todo o campo de culpa, trazendo consciência de que a culpa existe e que a culpa é uma energia angelical, de autorresponsabilidade, que está distorcida. E veja se você pode aceitar esse componente seu de autorresponsabilidade e qualquer outra transformação que essa energia dessa palestra possa trazer para a sua vida. E nesse estado, vá se perguntando qual foi o seu principal aprendizado nessa palestra. Quando você souber o seu principal aprendizado, é só abrir os olhos e finalizamos assim a aula de hoje. Querem compartilhar o principal aprendizado? Eu quero, Heitor. O meu maior aprendizado foi esse chamado, né? Meu Deus, e agora a genuidade, né? Como é? Genuinidade ou autenticidade. Genuinidade. É, a genuinidade. Esse convite. Eu me vi hoje fazendo umas coisas aqui em casa, organizando umas coisas e tudo. Tipo assim, para me ficar melhor, para eu me sentir bem, não sei o quê. Aí depois eu fui ver que realmente não tava nada de genuíno, sabe? Muito bom. Que bom que a ideia da palestra era essa mesmo. É, porque eu Obrigado, me vi Cris. assim, não cuidando da casa, cuidando da, eu fazer a unha, fazer coisas assim, não para cuidar de mim, eu fui, não, deixa eu fazer para mim me sentir melhor. Ok. E você, Mônica? A ideia primeira que veio quando você lançou o questionamento é se tente se desatrelar do que os outros vão pensar. Foi Ótimo. isso. Muito bom. Isso é uma chave também. E, Cris, também fazer algo para se sentir melhor pode fazer parte da genuinidade. A questão é não fazer algo para se sentir melhor que os outros. Aí sim a sua referência está no outro. Tá bom? É porque assim, não foi com aquele amor, sabe? Deixa eu cuidar da minha casa por amor, sabe? Tá. Fazer as Ok. minhas unhas por amor a mim. Eu digo, não, eu tô me sentindo mal, eu quero me sentir melhor, sabe? Muito bom. Mas eu Tá bom. entendi. E semana que vem falaremos da dificuldade de tomar decisões. Então, semana que vem estaremos aqui novamente. Tá bom? E para quem viu gravado, pode deixar seus comentários. Vai ser um prazer estar aqui novamente. Ok? Beijo grande e Gratidão, até Heitor. a próxima. Gratidão. Obrigado a vocês.